Olá, que estamos de novo para o nosso programa Café com José. O meu nome é José Bernardo e aqui de mais uma vez da Igreja de São Paulo em Brookfield, no estado da Connecticut, nos Estados Unidos. Aqui fazemos estes vídeos, esta parte, desde o ano 2018 e, portanto, é um programa tirado basicamente da Bíblia, as mensagens são todas com raízes bíblicas e, portanto, fazemos este programa em inglês e depois também trazemos em inglês. O último que fizemos foi uh, os dois destinos e eu falei, portanto, depois foi tirado do livro dos Hebreus e depois que havia um destino para que todos nós vamos passar a morte e depois o julgamento, portanto, falamos disso. Hoje, por sua vez, vamos falar de uma oração que o apóstolo Paulo nos ensinou e uma das muitas que ele, através das suas cartas, nos deixou, e especialmente esta tirada da carta aos Efésios, e portanto vamos ler esta passagem de Escritura e depois falar sobre a oração que Paulo não só orou pelos Efésios, mas também aplica-se exatamente a nós todos. Vou começar a ler já, tenho a minha Bíblia aqui nessa oração, é portanto no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios e portanto começo no verso 15, portanto até o verso 23, portanto que é esta oração. A Bíblia diz-nos: por isso eu também tenho ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e da vossa caridade para todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, para o bem o conhecerdes, iluminando os olhos do vosso coração, a fim de saberdes que esperança constitui o seu chamamento, que tesouros de glória encerra a sua herança entre os santos, e que enorme grandeza representa o seu poder para nós os crentes, como mostra a eficácia da sua força vitoriosa, que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e sentando nos céus à sua direita, acima de todo o principado, potestade, virtude e dominação, e acima de todo o nome que se evoca, não só neste mundo, como também no futuro. Sob os seus pés sujeitou todas as coisas, e constituiu o cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, e o complemento daquele que preenche tudo em todos. A palavra do Senhor. E como eu li aqui nesta oração do que o apóstolo Paulo orou pelos Efésios, portanto uma das igrejas que ficava situada na Ásia Menor, e portanto o título desta mensagem é Esperança Viva, e portanto antes do apóstolo Paulo escrever esta oração para os Efésios, ele revelou-nos que estava muito alegre e satisfeito pela sua fé e pela caridade de todos os Efésios com todos os santos. Isto eram todos os crentes que estavam naquela área. E por essa razão Paulo diz: não cesso de dar, não parou de dar graças ao Senhor por vós nas minhas orações. Paulo dá-nos o exemplo de como é importante dar graças a Deus, porque o Evangelho tinha grande impacto naquela área, especialmente. Noutra carta também nos diz o mesmo, na carta aos Tessalonenses, no capítulo 5, Paulo diz também para orar sem cessar, e portanto também dar graças ao Senhor, porque isso também é a vontade de Deus na nossa vida, portanto portanto dar-nos também exatamente diz o mesmo nessa oração. O primeiro ponto da mensagem é sabedoria e a revelação, portanto é uma das petições que o Paulo pede para esta igreja. São Paulo orou para que Deus lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação, para o bem o conhecerdes. A oração de Paulo foi para receber primeiro o Espírito Santo,
que nos dá a sabedoria e a revelação, que é um dos dons do Espírito, ou também para desenvolver o espírito dos crentes lá e para lhe dar um espírito para discernir a verdade que Deus lhe revelaria, para ter um espírito de mais de discernimento. Jesus falando do Espírito Santo, Jesus disse exatamente a mesma coisa, por outras palavras. Jesus disse aos discípulos no seu Evangelho de São João, ele disse antes dele subir ao céu, fez esta grande promessa aos seus discípulos e disse: quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele enviar-vos-á para a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos o que há de vir, portanto, o futuro. Portanto, isto foi uma das grandes promessas que Deus deu aos seus discípulos e que especial receberam no dia do Pentecostes, que celebrámos há cerca de 2 semanas atrás, onde começou, portanto, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Entender a verdade que Deus é um dom do Espírito, portanto, um dos dons que Deus concede aos seus discípulos, ou como que somos nós, a todos os que seguimos. Jesus prometeu que daria o Espírito Santo depois de ascender ao céu, como eu disse, e os seguidores podem ser marcados pelo Espírito Santo, mas isto não é só uma vez que recebemos o Espírito, o Espírito continua, temos que ser, como de vez em quando ficamos vazios, temos que encher-nos com o Espírito Santo e, portanto, isto é um processo gradual e de modo que, à medida que crescemos espiritualmente, portanto, os nossos olhos vão se abrindo e, portanto, ao longo dessa jornada, por vezes o Senhor concede-nos diferentes dons para o propósito, para fazer a sua vontade. O segundo ponto é a esperança do chamamento, portanto, São Paulo introduz a primeira verdade que pode ser identificada iluminando os olhos do vosso coração, portanto, como eu li na prece, é o Espírito Santo que nos ilumina quando estamos em Cristo, o Espírito da revelação ajuda-nos a ver coisas que nunca poderíamos ver com os olhos normais, isto é, sem o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é o que revela coisas de Deus, que ele próprio é Deus na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Neste caso, a esperança do seu chamamento, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no fim do Evangelho, quando Jesus correu o caminho de Emaús, portanto, naquela área, hoje fica em Belém, a sul de Belém, não muito longe também de Jerusalém, e Jesus começou a caminhar com 2 forasteiros e antes destes homens que procederam que iam com Jesus no caminho de Emaús tampouco o reconheceram. Portanto, Jesus, o que é que se aconteceu naquela semana em Jerusalém? Ele diz: tu és o único, não sabes o que se aconteceu. Mas quando Jesus partiu, quando eles não o reconheceram, mas quando Jesus mais tarde partiu o pão e aí então eles o reconheceram e o seu entendimento foi ativado, como se costuma dizer, ou foi iluminado. Então entenderam, primeiro não sabiam quem era ela, mas ao fim, portanto, quando Jesus partiu o pão e se revelou a eles entenderam exatamente que ele estava a falar de si próprio. E depois disse-lhe que o Messias teria que cumprir tudo o que foi escrito na lei, nos profetas e nos salmos. São Lucas não nos dá nesse Evangelho, mas no livro dos Atos dos Apóstolos diz-nos algumas passagens que os profetas e os salmos e a lei proclamou muito antes de Jesus vir a esta terra. O apóstolo Pedro também nos fala da mesma coisa, a esperança viva. Ele diz-nos: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos regenerou pela ressurreição dos mortos, de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não se pode contaminar-se, imarcessível, reservada nos céus para vós. Portanto,
é extremamente uma promessa daqueles que creem no Senhor, que isto é para o futuro, não é para algo, como Pedro nos diz, é uma herança corruptível que está para aqueles à espera quando esta vida terminar ou quando, se o Senhor vier antes de nós morrermos. Vou fazer uma recapitulação dos pontos principais da oração de Paulo, que se aplicou há cerca de 2000 anos à Igreja na Ásia Central dos Efésios, como se aplica não. Portanto, o primeiro ponto que ele diz, deu graças a Deus pela fé deles. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que pela verdade, portanto, a graça pela fé, depois a sua prayer, o seu pedido dos dons do Espírito, a sabedoria e da revelação para os membros dessa congregação. O terceiro ponto, ele diz iluminação dos corações, abrir os olhos às Escrituras, portanto também faz essa petição. Quarto, o grande poder de Deus, portanto no fim ele diz que o grande poder que fez do poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Cristo é o cabeça da igreja no final da prece, portanto é ele que a cabeça quer dizer que manda, que controla, que é o principal. São Paulo portanto, São Paulo compara Jesus à igreja, à cabeça e ao corpo, portanto ele é a cabeça e nós o corpo e portanto Jesus é a cabeça, dá-nos a vida, força e poder para a igreja que é o seu corpo. Está outra vez. Jesus Cristo é a vida, ele diz também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto aqui mais uma vez reafirma também o apóstolo Paulo dizendo o mesmo. E portanto ele revitaliza ou dá o poder o Pedro, portanto quando no Pentecostes diz que o Espírito Santo refrescará ou revitalizará aqueles portanto que seguem o caminho, que fazem a vontade do Senhor. Isto é a nossa esperança. A esperança é algo que é para o futuro. A esperança não é uma coisa, eu espero para hoje. Não, a esperança é para o futuro. A fé é para hoje, a esperança é para o futuro. Como uma âncora, como nos diz nos livros dos Hebreus, isto é a nossa esperança como uma âncora segura, firme na alma. Portanto, que é como uma âncora. Uma âncora é para segurar o barco quando estão nos portos, que é se vier as ondas ou o mar não levar o barco à deriva, e a âncora segura. E, portanto, a nossa esperança é aquela âncora, que é a nossa fé, e depois, portanto, aquela nossa para o futuro. E esta foi, portanto, a mensagem tirada de uma prece do apóstolo Paulo, que se aplicou, como eu disse, à Igreja dos Efésios, como se aplica hoje em dia. Portanto, muito importante dar graças ao Senhor para abrir as portas da nossa vida espiritual, e não só orar para nós, também para aqueles, para os outros, como ele fez, e depois disso o que estava alegre, e pela fé e pela maneira como se comportavam os crentes que estavam na Ásia Central, que pertenceu a esta igreja, e a todas, em todo o mundo, aqueles que leem a Bíblia, portanto aplica-se também não. E esta, portanto, foi a mensagem desta semana. Nunca quero deixar nenhum dos vídeos, mas antes vou beber um bocado de café. Como este é um programa do Evangelho, nunca fazer um convite, como Jesus disse: venham todos a mim que estáis cansados e oprimidos, eu dar-vos-ei resto, e portanto ele disse que o arado o jugo é suave, e a sua eleva a sua, e portanto ele convida-nos o que é que eu devo fazer para ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O pecado, como eu sempre digo, é que nos separou. Por essa razão Jesus veio a esta terra há cerca de 2000 anos. Viveu como normal, aqueles anos incógnitos que nós não sabemos o que se passou até aos talvez 30 anos,
muito misterioso, e muita gente diz ninguém sabe realmente. E esses 3 anos que foi o seu público ministério portanto, o seu propósito para pagar com a sua vida por nossos pecados. Com uma oração como esta: Senhor, vindo à minha vida, tende-me a piedade de mim, eu sou um pecador, perdoai meus pecados. Eu quero ter uma relação pessoal convosco nesta vida e também quando a vida terminar. Quero uma oração também para aqui para os Estados Unidos, para o presidente Trump, para também o Senado, o Congresso, os governadores dos estados, a Câmara dos Representantes e todas as organizações do governo central, os estados, as cidades, os presidentes das câmaras, dos municípios e também das vilas, aqueles que exercem também autoridade, como os doutores, que muito fizeram, né, quando na pandémica era sempre esta oração que nós fazíamos, e também para a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem uma pública autoridade, que põem as vidas em risco para o bem-estar das comunidades. Também neste conflito, especialmente que se alastra com o Irão e Israel, em especial para o povo israelita, aqueles que vivem especialmente em todo o país, especialmente aqueles na costa marítima e todos aqueles que pereceram nesta guerra, não só de Israel, mas também aqueles inocentes do Irão e de outros, que portanto rogo para que haja uma solução e que Deus dê o entendimento e sabedoria, especialmente àqueles aos dirigentes políticos, especialmente para o presidente o primeiro do governo de Israel. E esta foi, portanto, a mensagem dessa semana. Voltaremos outra vez com outra mensagem e teremos a esperança que o futuro está nas mãos de Deus, não nas nossas mãos. E, portanto, até à próxima vez, eu me despeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield, and you finish another video of our program Coffee de Joe, or Café com Jé, as you wish. Always I mentioned that we start in 2018, and is our 8th year. This program is taken from the Bible, the Old and the New Testament. And the purpose is take the message of the gospel like we try fulfill the Great Commission, proclaim the gospel all over, and we proclaim in Portuguese and English. Our last video was we talk about the 2 appointments. We talk about I said, we miss a lot of appointments in life, but both death and life, death and judgment is those appointments you never miss, and it was taken from the book of Hebrews, chapter 9:27. Is appointed for a man to die, and after comes judgment. Was that message we did last week? This week we start with a new message. This message was taken from one prayer, more than a lot of prayers the apostle pray, special in this one was from to the church of the Ephesians, and he was already I have we're gonna read a few. I'm gonna read all the prayer, and we're gonna discuss about the points of the main interest in this prayer. We apply to the Ephesians about 2,000 years ago, like apply today, same to us in about 2,000 years after. I'm gonna start from this was the first prayer Paul prayed for the Ephesians in the first chapter from verse 15-23, and the Bible says, "For this reason,
Ever since I heard about your faith in the Lord Jesus Christ and your love for all the saints, I have not stopped giving thanks for you, remember you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you a spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints, and this incomparable great power for us who believe. That power is like the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead, and set him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in this present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet, and appointed him to be the head of everything for the church, which is his body, the fullness of him, who fills everything in every way. The word of the Lord. As I mentioned, this prayer is one of the prayers that Paul wrote, and this one was to the church of, to the Ephesians. The title of this message of this week is Living Hope. Before Paul wrote this prayer for the Ephesians, he told them how thankful he was for them, and that he remembered them in these prayers. And Paul was pray for his faith, he recognized his faith and his love they have for each other. So was the first he gave thanks for that. And Paul shows how important it is to thank God for how the gospel was already affected, especially that people in the Central Asia. And in the First Thessalonians, Paul prayed almost the similar prayer, and he said, rejoice always, pray without ceasing, and give thanks to the Lord for his God's will for his life. And he started by giving thanks for the Ephesians. The first point of this message is wisdom and revelation. There was the petition of the Paul for the two spiritual gifts, this one's wisdom and revelation. Paul prayed that God will give them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Paul was praying for the Ephesians either for them to receive the Holy Spirit, who gives wisdom and revelation, or to develop a wise spirit that could grasp the truth God wanted to reveal to them. So it was like more for them to discern. Jesus said the same thing, in different words. Jesus speaking of the Holy Spirit, he told his disciples, when the Spirit of truth comes, will guide you in all the truth. This was taken from the Gospel of John 16:13. Understand God's truth is a gift that God's Spirit revealed to his God's people, his followers. And Jesus promised to give the Holy Spirit after he left the earth. And this happened, we celebrated that about two weeks ago on the day of Pentecost, when about 2,000 years the Holy Spirit was poured to all the disciples in Jerusalem. Believers can be sealed by the Holy Spirit, but this is not only time event. The Spirit has mature, God bestow on us gifts, and along our journey as he follows, you can give more gifts, and when he prepares for whatever, you keep us for whatever the ministry you want us to do for the church. The second point of the message is the hope of God's calling. So is one the Paul prayer too for the Ephesians. Paul introduced the first truth that can be discerned. The eyes of your hearts enlightened. So Paul pray for God. Of course, he got the Spirit to all eyes he's talking about. It is God's Spirit to enlighten us. When you are in Christ, the Spirit of the revelation help us
see things you cannot figure out in that one. So the book of First Corinthians chapter 2, they said the natural man, they can see the things of the spirit, for them is foolishness. Of course, that's why he talk over here, to receive, you gotta be a believer, you are anointed by the Holy Spirit. That's why you see things from God's point of view, not from the world point of view. In this case, you all be the hope of which he was called, and another pray Paul again, not only enlightened, but the living hope, like the title of the message in the hope. Hope is always for the future. Faith is from now, and hope for the future. So Paul pray for them in that time, and pray for the future of that congregation. In the Gospel of Luke, the Bible gives us a tremendous example when Jesus resurrects from the dead. So he start to walk they call the road of Emmaus, and he walked with to the disciples for a while, and he asked the questions or what goes on in the past 2 days in Jerusalem, and they mentioned, you are the only one, and Jesus was talking for a while, but they never recognized him. While after Jesus late, he break the bread, and so Jesus opened their eyes, and by that time, and that's happened to us. You need the Lord to open eyes. You cannot open our eyes by yourselves. And by that time, they discern, and was that the gift God bestowed on him, and they recognize Jesus in the end when Jesus you broke the bread. Peter talks about the same thing. The Apostle Peter in this epistle, he said, talk about the living hope, and he said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy he has given us a new birth into a living hope, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and to inheritance that's for the future." He goes, to the inheritance that is imperishable, indefiled, and unfading, kept in heaven for you. So Peter, all that hope of the things waiting for us, not for this life, but a hope for the next life. So basically, Paul and Peter say the same thing, in different words. Let's make a recapitulation of the five points, very important in the Paul prayer to the Ephesians. The first one, like they start, he gave thanks for the other's faith. He gave thanks for the Ephesians, for their faith, and for their love for each other. The second point, he prayed for God bestow on him the spirit of wisdom and revelation, so for two spiritual gifts. The third, he prayed for the spiritual eyes being enlightened hearts. As I mentioned, Jesus on the road to Emmaus, how he opened the eyes of the two, those they follow him, to foreigners, they walk with Jesus after his resurrection. The fourth, he talk about God's great power, and then talk when the Lord raised Jesus Christ from the dead. And the fifth point, Christ is dead over the church, and we are the bar, and the church is a bar, and Jesus is dead. Paul compares Jesus, the church, to a head and a bar. Christ is dead brings life, strength, and the power to the church. That is his bar. Jesus Christ is he mentioned, "I am the light of the world," so he's the one who gives us the light and the life. He said, "I'm the way, the truth, and the life," and he's the one who gives the not only like Peter starting the Pentecostal refreshment, but he's the one who gives peace and all that gives from the Spirit. Who, like in Galatians chapter 6, is mentioned, is shown of us, and is today Paul pray for to those. And our hope is like the book of Hebrews said, this hope is like a sure, steadfast anchor of the soul. So anchor is to secure the boats when they are in the port or in the ocean, they don't drift away. And anchor, the faith and hope is the things like for us, to apply to our lives, is the one they secure us to don't go drift away,
when our faith and our hope are and Jesus Christ is in the center of our lives. And this was basically the message we proclaim in Portuguese, and this is the translation for English. I never want to finish any of our videos, either Portuguese or English, that to invite you to have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Jesus came about 2,000 years to this earth. He spent about 30 years, we don't know, a lot of people, they try to figure out, but they never, because it was a secret thing. The Lord, he lived as a normal child, and he grew up as a man. We don't, know he was in Ezra in that area, but really, we don't know too much about his life. And in the end, so he shows us the way he lived, as to grow in wisdom. The Bible says that he grew in wisdom and stature. So, and the last 3 years of his life was to fulfill the purpose, to open the way for us, the way of salvation. By that, he all accomplished to die in the cross and shed his blood, and that's why he pay all in full for the sins. And when you place our faith on him, we ask for forgiveness. The Lord can forgive us because the price was paid. And he like a prayer, Lord, have mercy on me, a sinner, like the tax collector, and I wanna have a personal relationship in this life, and when this life or you come before I die, I wanna have a personal relation, a place. A place in your eternal kingdom. Also, we pray for this nation. We pray for the President Trump always, who through all since 2000 always you pray to our leaders. Also for the Senate, Congress, the House of Representatives, the governors of the states, the mayors of the cities, and the first elect men, those the town, and those in authority, especially the police, firefight, even the doctors. And we pray so many times. Those they fight the coronavirus. Now seems like the people they forget, but we don't forget because we pray almost for a lot of years until the tancada that the pandemic is over. Also for those, as I mentioned, everyone they exercise authority of us. Also for the nation of Israel, the Lord keep them all, all this war, and the Lord should protect the people they live in the mainland, and for those they die in this conflict, for the special innocents, those from Israel and from Iran, and the Lord may have a place in their eternal kingdom. And I pray special too for us, the Lord open ways for us. We are supposed to go in July, so I ask for your prayers, or everyone who listen to me today, to this the way will be open for peace and for us to can fly there and visit again the Holy Land. All this we pray in Jesus' name, and we come back next week with another video in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.